He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Amém. See, that day, what is this day? Amen. Praise the Lord. We find out the great hidden mysteries of God being revealed. Oh, how I like that. Hallelujah. Está vendo? Naquele dia. Que dia? Este dia. Encontramos os grandes mistérios escondidos de Deus sendo revelados. Ah, como gosto disso! Watch. How science and the Word could not compare as they do today. They couldn't do it before. It's just now that they can do it. Oh, observem como a ciência e a palavra não podiam estar de acordo como fazem hoje. Não podiam fazer isso antes. É só agora que puderam fazer isso. Notice he says heavenly science. Heavenly science. Science and national science. Now they have a great science in the skies today. They have astronauts and everything. Notem que ele diz sinais celestiais, a ciência e sinais nacionais. Agora, eles têm grandes sinais no céu hoje, têm astronautas e tudo mais. What does these astronauts do to the world science? It brings them fear. They don't know what time they can stand up something like that and just drop these bombs and we'd be no more. Mas o que esses astronautas fazem para o mundo? Sinal? Trazem-lhes medo. Eles não sabem em que tempo poderiam mandar para cima algo assim e simplesmente deixar cair essas bombas e não existiríamos mais. See? Now that's the signs that they got fearful sights in heaven. See? They've got them. Atomic missiles and everything. All kinds of signs. Estão vendo? Agora, esses são os sinais que eles têm. Coisas espantosas no céu. Estão vendo? Eles os têm, mísseis atômicos e tudo mais. Todos os tipos de sinais. You see where they signed this treaty the other day that they were going to not explode any more bombs out open, but now they're going under the water and down to the ground, testing just the same. Vocês viram que assinaram este tratado outro dia de que não iriam mais explodir bombas ao ar livre, mas agora irão debaixo d'água e no subsolo, testando-as da mesma maneira. See, it's signed a treaty. We won't do this if you say you won't do it, but we'll go back over home and do it this way. Well, we know you're doing it the same way over there. Estão vendo? Eles assinam um tratado. Não faremos isso se vocês disserem que não o farão. Mas voltaremos para casa e faremos dessa maneira, enquanto sabemos que vocês estão fazendo da mesma maneira aí. See, it's just not a thing. It's just there's not no trust among them. There's no nothing you can see, and everyone's scared of the other. That's the fearful sign. Estão vendo? Não há simplesmente nada. É só, não há confiança alguma entre eles. Não há absolutamente nada. Estão vendo? E todos estão com medo do outro. Esse é um sinal assustador. Science and man and nations has produced a fearful sign in the skies. That's exactly right. Now, fearing one another.
A ciência e o homem e as nações produziram um sinal assustador nos céus. É isso mesmo. Agora, temendo um ao outro. There's been a heavenly sign give to the... See, now they got a sign of the heaven too, a fearful sign. A man and an astronaut might have an atomic missile that could drop and destroy the whole nation. E houve um sinal celestial dado ao... Vejam agora, eles também têm um sinal no céu, um sinal assustador. Um homem como astronauta pode ter um míssil atômico e poderia deixar cair e destruir a nação inteira. Get up an astronaut and stand out there. There ain't nothing keeping him doing it. They can sure do it. Lançá-lo como astronauta e ficar lá, não há nada que os impeça de fazê-lo. Eles podem, com toda a certeza, fazer isso. Anytime they want to. They can bring her into dust if they wanted to, but in 15 minutes from now. And then one can do the other in that way, too. Yeah. So you see, they got a sign, but that kind of sign makes them scared. Eles, a qualquer momento o que quiserem. Eles podem fazê-la virar pó se quiserem, mas dentro de 15 minutos. E o que um pode fazer, o outro também, da mesma forma. Então, vê-se que eles têm um sinal, mas esse tipo de sinal os deixa assustados. They're uniting together, putting their powers together. The free world is putting its power together. The communism putting their power together. Russia, everybody, but each one's scared of the other one. See, it's a fearful sign. That's right. That's national signs. Eles estão se unindo, juntando os seus poderes. O mundo livre, eles estão juntando o seu poder. O comunismo, juntando o seu poder com a Rússia. Todos, mas cada um tem medo do outro. Vejam, é um sinal assustador. Isso mesmo. São sinais nacionais e coisas tais. But the church has received a heavenly sign. An astronaut. Amen. Jesus Christ in the form of a pillar of fire. That he was in the Old Testament, that he was when he met Saul on the road down there to Damascus. The same Jesus here today. Mas a igreja recebeu um sinal celestial, um astronauta. Amém! Jesus Cristo, na forma de uma coluna de fogo, em que ele estava no Antigo Testamento, em que ele estava quando se encontrou com Saulo lá a caminho de Damasco. O mesmo Jesus aqui hoje. And what does it do? Does it bring fear? It brings love. A uniting one another. Amen. A feeling for one another. E o que isto faz? Traz medo? Traz amor, uma união de uns com os outros. Amém. Um sentimento uns pelos outros. It brings the love of God. Oh, uniting us and brings us the body of Christ into unity as a bride. That's what it's doing now. This great union as God. Traz o amor de Deus, unindo-nos, e nos traz o corpo de Cristo em unidade como noiva. Isso é o que está fazendo agora. Essa grande união que Deus... They're uniting themselves. One group here to fight the other, one group over here to fight the other. Here the church is standing between them. You watch what happens. They'll unite with them. That's exactly right. But now we find out that brings fear and frustration. Eles estão se unindo, um grupo aqui para lutar contra o outro, um grupo aqui para lutar contra o outro. Aqui se encontra a igreja entre eles. Observem o que acontece. Ela se unirá com eles. É exatamente certo. Mas agora verificamos que traz medo e frustrações. But the church, the bride, is united by one God, under one Spirit, the Spirit of God. In one holy union of God, to be one holy bride to God. That's right. All together, unity of the body. Mas a igreja, a noiva, está unida por um só Deus, sob um só Espírito, o Espírito de Deus, em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa para Deus. Isso mesmo, todos juntos, unidade do corpo. The body waiting as the bride. As it is the bride, as we call ourselves the bride, for the uniting time of the bride, the church is so coming together. It should create just a love among us, that we can hardly be away from one another. That's right. O corpo esperando como uma noiva, como é a noiva, como nos chamamos a noiva. Para o tempo de união da noiva, a igreja está de tal modo se juntando. Deveria criar um amor entre nós que mal pudéssemos ficar longe uns dos outros. Isso mesmo.
Well, you don't have to beg people to pray. You don't have to beg them to worship God. You don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with Him till there's nothing else. Quando você não se tende a implorar que as pessoas orem, não se tende a implorar que adorem a Deus, não se tem que implorar que façam o que é certo. Elas estão tão apaixonadas por Ele que não há mais nada. What do you think about a little girl, a real pretty little maid that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married. O que acham de uma mocinha bem bonita que vai se casar com um bonito jovem por quem ela está tão loucamente apaixonada? Isso significa mais para ela do que sua própria vida. E ela sabe que muito em breve vão se casar. As that wedding day approaches, that little fella, I'm telling you, she's all walking around. See, she's just making everything ready. She surrenders completely to Him. That's right. À medida que o dia do casamento se aproxima, a mocinha, eu lhes digo, ela está toda empenhada, estão vendo? Ela está aprontando tudo. Ela se entrega completamente a Ele. Isso mesmo. Everything that pleases Him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the church today. That our life should be so hid in God through Christ, sealed in there by the Holy Spirit. Tudo o que o agrada é exatamente o que ela quer fazer. Bem, essa devia ser a maneira da igreja hoje, que nossa vida deveria estar tão escondida em Deus através de Cristo, selada ali pelo Espírito Santo. The thing I've been teaching to you here is telling you these signs and different things are happening. I haven't got time to do it now. Well, in another message, the Lord willing. O que tenho lhes ensinado aqui está falando a você sobre esses sinais e diversas coisas acontecendo. Não tenho tempo para fazê-lo agora. Farei em outra mensagem, querendo o Senhor. But there's one little thing yet lacking in the church. And we want to get to that. And I'm right on the edge of it now. See, we want to get to that. If you've got to do it, if you don't do it, that's just all. You must do it. Mas há uma pequena coisa que ainda falta na igreja. E queremos isso, chegar a isso. E estou bem próximo disso agora. Estão vendo? Queremos chegar a isso se tem de se fazer isso. Se não o fizer, é só isso tem de se fazer. For looking, the uniting time is at hand, for God is getting the church together to be a rapture, to go to the wedding for the great union. When God and man will unite for eternity. When creatures of time unite with the eternal. Pois olhem, o tempo de união está próximo, pois Deus está juntando a igreja para ver um arrebatamento para ir às bodas, para a grande união, quando Deus e o homem se unirão para a eternidade, quando as criaturas do tempo se unirem ao eterno. It was once done in the form of the Son of Man on earth, and He had to give His life to bring about a power to unite other men with the same power for the bride of Jesus Christ. Amen. Foi feito uma vez na forma do Filho do Homem na terra, e Ele teve que dar a sua vida para produzir um poder, para unir outros homens com este mesmo poder para a noiva de Jesus Cristo. And now the church is uniting itself. The body of Christ has got itself free, cut away from every little fetter, getting itself ready, getting together, union among them. Oh, love and joy, and the Holy Spirit moving among them. Oh, my, what a time. E agora a igreja está se unindo ao corpo de Cristo. Ela se libertou, livrou-se de cada pequeno grilhão, aprontando-se, juntando-se, união entre eles. Oh, um amor e alegria, e o Espírito Santo movendo-se entre eles. Oh, que coisa, que tempo! As we see the ducks getting ready, we see the geese getting ready, we see the bees getting ready, we see the clouds getting ready for rain, we see everything, how it unites itself together for its great push. Quando vemos os patos se aprontando, vemos os gansos se aprontando, vemos a besta, as abelhas se aprontando, vemos as nuvens se aprontando para a chuva, vemos tudo, como se unem para o grande impulso. We see the League of Nations together, uniting themselves in communism. We see them uniting themselves over here in the Western world.
Vemos a Liga das Nações juntas, unindo-se no comunismo. Nós as vemos unindo-se aqui no mundo ocidental. We see the church uniting itself together. All these others. So it's absolutely impossible. No other time could it be this way. Vemos a igreja unindo-se, todos esses outros. Então, é absolutamente impossível. Em nenhum outro tempo poderia ser assim. It could have been this way 20 years ago. Could have been this way. Could have been this way 10 years ago. Has to be right now. See? Because these isms and things hadn't come to this place. Não poderia ter sido assim 20 anos atrás. Não poderia ter sido assim. Não poderia ter sido assim 10 anos atrás. Tem que ser agora. Vejam, porque esses ismos e coisas tais não tinham chegado a esse ponto. Now wake up, shake yourself right quick. Look out here where we're at. What are we? Like those wise men. We're right in line with this word. And the light of the Lord is shining upon our path. Agora despertem, sacudam-se bem rápido e olhem aqui onde estamos. Onde estamos? Como aqueles magos, estamos bem em linha com a sua palavra. E a luz do Senhor está brilhando em nosso caminho. Glory be to God who give us Jesus Christ, who we love and has brought us to this place. And we are His people, bought with the price of His blood. Oh, my. Glória a Deus nas alturas e glória a Deus que nos deu Jesus Cristo, a quem amamos e nos trouxe a este lugar. E como nós somos seu povo, comprados com o preço do seu sangue. Oh, que coisa! When the uniting time comes, we're looking as we unite with one another in the bonds of His Spirit. Can it be His Spirit? Sure, it's His Spirit. What is it? It's His Word, and that is the Spirit of the Word. Quando o tempo de união vem, estamos olhando enquanto nos unimos uns com os outros nos laços do seu Espírito. Pode ser o seu Espírito? Claro que é o seu Espírito. Porque é a sua palavra, e esse é o Espírito da palavra. And when that Spirit of promise comes upon you and vindicates and shows itself right here, is it the same Spirit? E quando esse Espírito da promessa vem sobre você e vindica e se mostra exatamente aqui, é o mesmo Espírito. It was the one that was with Moses in the wilderness. It was the one that was upon Jesus Christ. It's the one that Saul on the road to Damascus. He's the same yesterday, today, and forever, and He does the same thing. Foi o que esteve com Moisés no deserto. Foi o que esteve sobre Jesus Cristo. Foi o que se encontrou com Saulo a caminho de Damasco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele faz o mesmo. And we see the nations together, we see the church heads together, we see communism together, we see the isms uniting, we see all these things, and now we see the bride uniting with the Word. Oh, my time that the saints shall arise to unite with those that are living, to go and unite with Jesus Christ for eternity. E vemos as nações juntas, vemos os cabeças da igreja juntos, vemos o comunismo junto. Vemos os ismos se unindo, vemos todas essas coisas. E agora vemos a noiva se unindo com a palavra. Oh, que coisa! É tempo dos santos se levantarem para se unirem com os que vivem, para irem e se unirem com Jesus Cristo pela eternidade. God help us, everyone, to unite with Christ tonight, with surrender of everything that we are, everything that we have, our whole soul, body, and mind to Jesus Christ, and look for the time of that uniting. Que Deus nos ajude a cada um a nos unirmos com Cristo esta noite. Entregaremos tudo o que somos, tudo o que temos, toda a nossa alma, corpo e mente a Jesus Cristo e esperaremos pelo tempo dessa união. When the trumpet of God shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the dead in Christ shall rise and get over on the other shore yonder with the bride that's alive to be caught up together. Quando a trombeta de Deus soar e já não houver tempo, e amanhã irromper eterna, radiante e linda.
quando os mortos em Cristo ressuscitarem e se reunirem na outra margem além, com a noiva que está viva, para serem arrebatados juntamente. Look at the uniting. God uniting the church with His Word. The Word with the church. That they both become the same. Say this, it'll happen. Do this, it'll happen. This is it. This is me for you. This is me proving it. This is me with you. Olhem para a união, Deus unindo a igreja com a sua palavra, a palavra com a igreja, de modo que ambos se tornem o mesmo. Digam isso e acontecerá. Façam isso e acontecerá. É isso. Sou eu perante vocês. Sou eu provando isto. Sou eu com vocês. All right, we find that now the time comes when the trumpet sound. And those sleeping saints back there, they cannot be made perfect without us. They're depending on us, Hebrews 11. And when they come together, they unite with the living ones. Muito bem. Verificamos que agora chega o tempo em que a trombeta soa e aqueles santos que adormeceram lá no passado, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Eles dependem de nós. Hebreus 11. E quando se juntam, eles se unem com os vivos. The church uniting with the Word, then the church and the Word uniting together, being coming one. A igreja unindo-se com a palavra, então a igreja é a palavra se unindo, tornando-se um. The dead saints with the living saints uniting together to be one, and all going together to unite with Christ the honor for the wedding supper of the Lamb. It's uniting time, and the signs are flying everywhere. Os santos mortos com os santos vivos se unindo para serem um, e todos indo juntos para se unirem com Cristo além, para a ceia das bodas do Cordeiro. É tempo de união, e os sinais estão voando em todo lugar. The signs are in the nations, the signs are in communism, the signs in the West world, the signs in the council of churches. Os sinais estão nas nações, os sinais estão no comunismo, os sinais no mundo ocidental, os sinais no concílio das igrejas. And the sign is here tonight under the auspice of the Holy Spirit and the Word of God confirming it and making it the truth. Amen. Uniting power, the sign of the uniting time. Let's bow our heads. E o sinal está aqui esta noite, sob o auspício do Espírito Santo e a palavra de Deus confirmando e tornando-o verdade. Amém. Tempo de união, o sinal do tempo de união. Inclinemos a cabeça. Lord Jesus, as my poor heart jumps for joy as I see the possibilities of me, a middle-aged man, but yet the possibilities of me seeing you come in this generation. To be alive, to stand here, and see when that trumpet sounds, he that's filthy is filthy still. He that's righteous is righteous still. He that's holy is holy still. Senhor Jesus, enquanto meu pobre coração salta de alegria, quando vejo as possibilidades de mim, um homem de meia idade, no entanto, as possibilidades de eu te ver voltar nesta geração. Estar vivo e ficar aqui, e ver quando aquela trombeta soar. Quem está sujo, suja-se ainda. Quem é justo, faz justiça ainda. Quem é santo, é santificado ainda. Oh, Lord God, to think of standing in a moment, in a twinkling of an eye, when the world won't know what's going on. But all of a sudden, you'll see appear before you your loved ones that's gone on and come to unite with you again. Ó Senhor Deus, e pensar em nós de pé, no momento, num abrir e fechar de olhos, quando o mundo não saberá o que está acontecendo. Mas, de repente, você verá aparecer diante de você seus entes queridos que já partiram. Vieram unir-se novamente com você. And we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye, be called together to meet our Lord in the air. And then unite with Him to be there forever and never have to be out of His presence again. E seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente a encontrar nosso Senhor nos ares. E então nos unirmos com Ele, para estar lá para sempre e nunca ter que estar fora da sua presença novamente. What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united as one Spirit. One Spirit, the Holy Spirit, has got the Word in His grip, comes as us. Que grande coisa é hoje, Senhor, saber que agora estamos unidos com um só Espírito.
Um Espírito, o Espírito Santo, tem a palavra em seu domínio, vem em nós. And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world, to unite ourselves to Jesus Christ. E que grande coisa é, que privilégio se soltar de todo o mundo para nos unirmos com Jesus Cristo. And to think that someday in a physical form, with a body like His own glorious body, we will sit down at the table, at the wedding supper, and there be united and wear marriage to Him, to live as bride and bridegroom through all times that is to come, through a secret eternity. E pensar que algum dia, em uma forma física, com um corpo como o seu próprio corpo glorioso, vamos nos sentar à mesa, na ceia das bodas, e lá sermos unidos e desposados em casamento com Ele, para viver como noiva e noivo por todos os tempos que hão de vir, através de uma eternidade incessante. Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality that such hunger and thirst will set into the people, that they'll, reading their newspapers, looking upon, listen to the radio and the news, and seeing it's uniting time. The signs are flashing. Senhor Deus, que este não seja apenas um pensamento mítico para as pessoas, mas que se torne uma realidade tal que tamanha fome e sede se estabeleçam nas pessoas, de modo que elas, lendo os seus jornais, ouvindo o rádio e os noticiários, e vendo que é tempo de união, os sinais estão piscando. Lord God, like we spoke of the women, what they would do in the last days, what the church would do in the last days, and what the church ages would be, and what the seals would be, all these other things. Senhor Deus, como falamos sobre as mulheres, o que elas fariam nos últimos dias, o que a igreja faria nos últimos dias, e o que seriam as eras da igreja, o que seriam os selos, todas essas outras coisas. And we see as it was the days of Noah, we see as it was the days of Sodom and Lot, when the angel of God made himself known in human flesh, that eat the flesh of a cow and drinking the milk from the cow and eat bread and stood there and could tell what was going on behind him. And Jesus said the same thing will take place at the coming of the Son of Man. E vemos como aconteceu nos dias de Noé, vemos como aconteceu nos dias de Sodoma e Ló, quando o anjo de Deus se deu a conhecer em carne humana, que comeu a carne de vaca e bebendo o leite da vaca, e comeu pão, e ficou ali e pôde dizer o que estava acontecendo atrás dele. E Jesus disse que a mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Lord God, we've seen the pyramids, how we built it up there, and seen how we added these things to it, and find that we're at the end time waiting for the chief cornerstone. Senhor Deus, nós vimos a pirâmide, como a construímos ali, e vimos como acrescentamos essas coisas a ela. E verificamos que estamos no tempo do fim, esperando pela principal pedra de esquina. Glory to God. We pray, Father, that you'll wake people up quickly now and gather us together with godly love and respect to Jesus Christ and to each other. Glória a Deus! Rogamos, Pai, que tu despertes as pessoas rapidamente agora e nos junte com amor piedoso e respeito por Jesus Cristo e uns pelos outros. If there be some here tonight that doesn't have that hope resting within you, will you raise your hand to God and say, Lord God, unite me with you. Unite me with you. God bless you, brother. God bless you. You, yes. Unite me with you, Lord. Yes. Oh, my. Se houver alguns aqui esta noite que não têm essa esperança, descansando dentro de si, querem levantar vocês a mão a Deus e dizer, Senhor Deus, une-me contigo, une-me contigo. Deus o abençoe, irmão. Deus abençoe você e você, sim. Une-me contigo, Senhor. Sim, que coisa. Nations are breaking. Israel's awakening. Look at Israel, they're united together. Israel from all over the world has come to unite themselves. And now they are a nation. Nações estão ruindo, Israel está despertando. Olhe para Israel lá, unido. Israel, vindo de todo o mundo. Chegou para unir-se. Unirem-se e agora são uma nação. They are a united nation with their own
flag, own money, own the army, everything. If it was, they are now. Eles são uma nação unida, com sua própria bandeira, próprio dinheiro, próprio exército, tudo. Se era para algum dia serem, são agora. Israel united. Rome's united. The church is united. And the bride is united. Amen. And the coming of that great union. Israel unido, Roma está unida, a igreja está unida e a noiva está se unindo. Amém. E a vinda daquela grande união. What is it? It's all moving up to that sign, that main capital sign, Jesus and his bride united as one. Que é isso? Está tudo se aproximando daquele sinal, aquele sinal principal com letra maiúscula. Jesus é sua noiva, unindo-se como um. Father God, grant these blessings that I ask for these people, and may we be united to you in heart and spirit as they raise their hands, desiring that, Lord God, cleanse us and make us yours. Grant it, Lord. Deus Pai, concede essas bênçãos que peço para essas pessoas e que possamos ser unidos a Ti em coração e espírito, enquanto elas levantam as mãos desejando isso. Senhor Deus, limpa-nos e faze-nos teus. Concede, Senhor. That's all we know that we can do is ask. And then you said if we asked it and believed it, we should receive it. I'm looking for it, Lord. I thank you. In Jesus Christ's name, amen. Isso é tudo o que sabemos e podemos fazer, é pedir. E então tu disseste que se pedíssemos e crêssemos, nós receberíamos. Estou esperando por isso, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Amém. Oh, que coisa! Behold, the bridegroom cometh. I hear the midnight cry. We'll go up with a shout as we all hold out to meet him in the sky. Hallelujah. Watch and pray, my brother, lest someone takes your crown, for the lukewarm and backslider won't wear the marriage gown. Aí vem o esposo, ouço o clamor da meia-noite. Subiremos com um clamor, se todos ficarmos firmes, e nos encontraremos com ele no céu. Vigie e ore, meu irmão, para que alguém não tome a sua coroa, pois os mornos e os desviados não usarão vestido de noiva. That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think not. There'll be a cry, not amongst the unbelieving world. It'll be a secret. But the believers who are looking for it. Isso mesmo. Aprontemo-nos para esse clamor da meia-noite. Virá a hora quando você nem imagina. Haverá um clamor, não no meio do mundo incrédulo. Será segredo. Mas os crentes que estão esperando por isso. You see the stars coming in line? See? What did it produce? Just exactly like it did the first time. See, here we are. The signs are coming. Está vendo as estrelas se alinhando? Está vendo o que isto produziu? Exatamente como fez da primeira vez. Veja, aqui estamos. Os sinais estão vindo. We see the signs appearing of his blessed coming. Lo, behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Then gladly away we'll hail the message of his blessed appearing. Vemos os sinais aparecendo da sua abençoada vinda. Eis as folhas de figueira agora ficando verdes. O evangelho do reino foi a todas as nações. E estamos perto, pode-se ver o fim. Então, com alegria, anunciaremos a mensagem de sua bendita aparição. Is that right? Oh, hail the message of his blessed appearing. That's what we got to do. Tell everybody.
get ready and prepare to meet God. Amen. I love Him. Oh, how I love Him. Está certo? Oh, anuncie a mensagem de sua abençoada aparição. Isso é o que temos que fazer. Diga a todos, apronte-se para encontrar com Deus. Amém. Eu o amo. Oh, como o amo. I will stand up on our feet now as we bid one another, reach around and shake hands with somebody. Say, Agora ponhamos-nos de pé agora, enquanto cumprimentamos uns aos outros. Estenda a mão e aperte a mão de alguém e diga, until we até nos encontrarmos. shake hands now. Apertem a mão agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos... Remember, you might have a call. I'm just leading them to His feet. Lembre-se, você pode receber um chamado. Nosso próximo encontro pode ser aos pés dele. Oh, que Deus esteja com vocês. Até nos encontrarmos novamente. I just think before we meet again, before we meet Sunday morning or Wednesday night, it may be the first thing you know, somebody's missing, this is missing, and they're gone. Agora, imagine só. Antes de nos encontrarmos novamente, antes de nos encontrarmos domingo de manhã ou quarta-feira à noite, pode ser que, de repente, alguém desapareceu. Este desapareceu e eles se foram. Oh, to think of your husband missing or your wife missing and John's wife missing and over here the kids are missing. All happened once took place. Then you're left behind. Oh, pensar que seu marido desapareceu ou que sua esposa desapareceu e a esposa do João desapareceu e aqui as crianças desapareceram. Tudo aconteceu. O que aconteceu? Então você foi deixado para trás. Oh, what a weeping and wailing. When the lost were told of their fate, they cried to the rocks and the mountains, like Israel, going back into the city, to the temple. They prayed, but their prayers were too late. They rejected the message. Oh, que choro e lamento quando os perdidos souberem do seu destino. Eles clamaram aos rochedos e aos montes, como Israel voltando para a cidade, para o templo. Eles oraram, mas suas orações foram tardias demais. Eles rejeitaram a mensagem. Oh, brother, don't never do that. Whatever you do, stand gallant to the call. Yes, sir. Oh, irmão, nunca faça isso. Independente do que você faça, porte-se corajosamente pela causa. Sim, Senhor. Now, until we meet, we'll do this. Agora, até nos encontrarmos, faremos isso. Take the name of Jesus Leva tu contigo o nome de Jesus, as a como escudo contra toda ansiedade. when temptation. Quando as tentações vierem ao teu redor, What do you do? o que você faz? Breathe that Sussurra esse santo nome em oração. Nome precioso. Oh, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Oh, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Let us bow our heads now as we hum. Inclinemos a cabeça agora enquanto sussurramos. At the name Ao nome de Jesus, se inclinando, caindo prostrado a seus pés, King of Rei dos Reis no céu, coroá-lo. when Quando a jornada completarmos, will be someday. acontecerá algum dia. Oh, forever. Ó nome precioso, nome precioso. Ó quão doce. We meet again. God be with you. Até nos encontrarmos novamente, Deus esteja com vocês. Oh, Father. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Ó quão
Quão doce, quão doce. É a esperança da terra e a alegria do céu. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time.